Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade de hoje, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na tarde de hoje, José vai expor para a gente o capítulo da estranha moral. Que a gente faça o esforço necessário no primeiro momento, porque primeiro a gente vai expor o Evangelho à luz da doutrina, procurando enquadrar situações da nossa vida, características que a gente tem, para que a gente entenda quais são as dificuldades que a gente mesmo cria e que, entendendo essas dificuldades que estão no nosso comportamento, que estão dentro de nós, a gente planeje novos rumos para a nossa própria vida. As nossas outras duas atividades, que é a fluidificação da água aqui, para quem acompanha a nossa atividade pela internet, e também ali, depois presencialmente, para os passes, são atividades complementares, para quem tiver mais dificuldade, para quem estiver passando, nesse momento, por uma dificuldade que não está conseguindo compreender ou suportar sozinho, tá certo? Mas que todos nós, a gente tenha o objetivo de conseguir caminhar com mais segurança, com mais paz, com mais consciência, no rumo de uma vida melhor, no dia a dia, tá certo? Que todos nós, a gente se tranquilize, que a gente respire bem fundo nesse momento e que a gente se volte a Deus, entregando, Senhor, nas tuas mãos, a nossa vida, entendendo que tu é quem nos disponibiliza todas as oportunidades, todas as situações. E se algo está acontecendo com a gente nesse momento, nós sabemos que é para nosso aprendizado, que é para nós conseguirmos compreender melhor a vida, e te agradecemos a todos os momentos em que a gente pode parar e a gente pode pensar, e que esse pensamento nos traz a consolação necessária. Te agradecemos, que assim seja, e que a gente tenha uma boa atividade hoje. Boa tarde a vocês que se encontram aqui nessa tarde, né? Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Hoje é um capítulo bastante diferenciado dos demais, né? Na semana passada foi abordado aqui, eu não me lembro quem que fez a exposição, se foi o Geis ou se foi a Maíra, mas a ideia do capítulo vai além do casamento formal, né, conjugal, mas da base desse casamento, que é estruturado em relações de afetividade, que são de compatibilidade. Então, na realidade, quando a gente casa com uma pessoa, a gente está casando com aquela estrutura comportamental, de valores, de gosto, que aquela pessoa representa. Tanto é que, se não houver uma afinidade, né, em relação a esses valores, a tendência é de haver uma separação, justamente pela incompatibilidade. Então, isso é a célula básica da estruturação da sociedade humana, no sentido em que ela gera as experiências em que o indivíduo sai do seu primarismo, né, da sua individualidade ainda muito incipiente, né, muito ainda primária, e que isso se caracteriza exatamente por ser primária, primitiva, pelo medo, pela insegurança, pela desconfiança, tá? E que é a base do capítulo de hoje. Para a gente poder entender isso com profundidade, evidentemente que uma atividade desse tipo não comporta isso, né? Mas para a gente poder entender isso em profundidade, a gente tem que arremeter, né, à estrutura básica da doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita é uma coisa que a gente estuda, né, estuda no sentido de entender e de compreender, e que foi complementada na sua estrutura
básica, no sentido de tornar mais fácil a compreensão, através das obras de espíritos de escola, que têm feito isso dentro da jornada, dentro do tempo, e que, inclusive, isso está descrito e prescrito dentro do Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade falava para Allan Kardec que ele deveria retornar, tá, para dar continuidade à sua missão, em função do que as luzes iniciais deveriam ser distendidas, que é o que vem no capítulo da semana que vem. Né? No capítulo da semana que vem vai falar exatamente sobre isso. Né? Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, que é uma figura que representa essa ideia de propagação, de desenvolvimento, de compreensão das ideias de uma forma cada vez mais ampla em função do nosso crescimento. E esse crescimento é gerado por tudo aquilo que a gente exposa, né, no capítulo da semana passada, dentro da nossa vida, das ideias novas, das circunstâncias novas, que a vida é uma eterna proposta dessa ordem. Né? Então, para nós entendermos, assim, eu não vou fazer um processo de análise muito profundo, né, para que a gente possa entender a nossa estrutura interna, a nossa, como isso tudo é criado, por que nós nos caracterizamos dessa maneira. A psicologia, nas suas várias vertentes, faz um estudo, com diferencial para a doutrina espírita, que dentro da psicologia se tem a concepção da unicidade da existência, e que, na realidade, essas heranças que a gente é portador seria de uma estrutura coletiva e que seria transmitido de forma genética. O diferencial para a doutrina espírita é que diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Que, na realidade, o espírito guarda em si próprio, na sua estrutura de manifestação, as experiências por ele agregada, com erros e com acertos. Tá? Como o espírito não é uma coisa física, não é uma coisa material, inclusive quando a gente estuda dentro do livro dos espíritos, não há uma definição exata por falta de palavras, mas há uma ideia que é complementada na terceira parte do livro dos espíritos, né? Que fala que o espírito é alguma coisa que fundamentalmente na sua estrutura profunda é consciencial. Tem consciência. É alguma coisa que se desenvolve nessa direção, na direção de uma consciência plena. Sendo um ser racional, essa consciência plena é baseada numa racionalidade extremamente ampla. Como também a gente estuda dentro do livro dos Espíritos, que quando ele é criado simples e ignorante. E quando a gente estuda mais um pouquinho dentro do livro dos Espíritos, entra na parte que se chama dos três reinos, a gente vê que essa criação não é na faixa humana. Né? Que a faixa humana é uma das etapas do desenvolvimento do espírito na sua autoelaboração, né? Que ele é criado como um foco, a palavra é exatamente, inteligente, juntamente com uma outra grande estrutura, que é criada por Deus, que está descrito na pergunta 27 do livro dos Espíritos, que é a matéria, o mundo material, que serve exatamente para propor, gerar experiências concretas, efetivas, diretas, no qual o espírito, em contato com ela, de forma cíclica, por isso que existe pluralidade das existências, ele aprende com erros e com acertos. Ele vai de fora para dentro, ele observe o exterior, né? E depois de um longo período ele começa a se dar conta do que esse exterior, do que essa forma, na realidade, representa. E aí nós passamos do sensorial externo para o sentimental interno. E aí nós vamos, na realidade, galgando dentro do tempo, efetivamente, valores de compreensão e de desenvolvimento cada vez mais amplos, que no fundo, como é muito bem definido, é o destino de todos os seres da criação. Uma vez que Deus, sendo amor, determina na natureza intrínseca, na cerne da sua criação, a perfectibilidade. Ou seja, a figura tão notória da perfeição e da felicidade. Então, a ideia, fundamentalmente, é essa. Tá? E como isso é estruturado? Aí iria entrar na parte que eu falei para vocês, que eu só vou fazer uma pinceladinha, bem pequenininha, bem simples, para a gente poder entender. Nós não somos criados, como eu acabei de dizer, nessa nossa condição atual. Tá? Nós somos criados alguma coisa que tem a capacidade de desenvolver, que é um foco de inteligência, mas que não tem nada, é simples e ignorante. E vai se elaborando inicialmente
na faixa que corresponde aos demais reinos, dentro desse nosso modelo aqui, da estrutura do nosso planeta, de fora para dentro. De forma em que a providência divina, Deus, estabelece experiências automáticas que são guiadas de fora para dentro, no qual os seres, desde lá a estrutura começando no vírus, ingressando na faixa vegetal, se desenvolvendo mais adequadamente na faixa animal, vai agregando, por processos automáticos, muitos deles de repetição, experiências que vão ficando gravadas numa estrutura que vai sendo construída e que modela a estrutura externa de relação com o espírito para com o meio, que a gente estuda dentro da doutrina espírita com o nome de perispírito. Essa estrutura grava essas experiências de maneira em que mantém em constante relação o espírito com seu histórico de experiências, o que permite que ele desenvolva a memória, que é uma coisa que é muito necessária para ter capacidade de comparar, e, consequentemente, na medida em que essa memória se distende e se torna contínua, não é mais intermitente, é possível se desenvolver a capacidade plena de comparação, de escolha e, consequentemente, de livre-arbítrio. Nesse momento, ele ingressa na faixa racional, onde, na realidade, a humanidade, o ser humano é o modelo, né, representativo desse estado, e no qual ele começa a elaborar aí por si próprio a sua própria trajetória. Dentro dessa estruturação, dentro do tempo, ele traz como bagagem dos reinos anteriores esses mecanismos que eu falei para vocês automáticos e que fazem com que esse princípio inteligente, né, e transmita isso depois do ser humano, que vem em consequência, a necessidade do contato contínuo com a matéria, já que é através dela que ele aprende. E dessa maneira é que se desenvolve nos seres, na faixa animal e depois na hominal, a condição instintiva. O instinto de sobrevivência, que faz com que ele tenha a necessidade de continuar em contato relativo com a matéria para poder aprender, e a manutenção da espécie, o que garante a possibilidade futura de novos meios materiais, de novos corpos, para que ele possa dar continuidade às suas experiências. Então, aí nós temos, né, alguns dos instintos fundamentais que formam a estrutura do ser e que vêm de fora para dentro para dotá-lo, em função da sua primariedade, da sua incipiência, da condição de aprendizado. Isso forma, né, fundamentalmente a estrutura daquilo, eu estou simplificando, que nós conhecemos como a palavra ego. O ego não é nada mais do que isso, são heranças ancestrais dessas faixas que cumpriam uma função específica. E quando nós chegamos nessa faixa racional e começamos a desenvolver a capacidade de refletir, o crescimento do chamado consciente, deve esse consciente suprir, substituir as funções iniciais, primárias desse ego, sem que ele desapareça, mas fique restrito à sua condição. Então, na medida que o ser progride, ele não é mais reativo. Na realidade, ele passa a ser gerenciador de si mesmo. Mas existe um choque na transição desses elementos entre essa estrutura que nós somos herdeiros, que nos impulsiona numa determinada direção, e essa nova condição em desenvolvimento. É por isso que a psicologia diz que o ego é dominante, é autoritário, porque ele é primitivo, ele é primário, ele, na realidade, é o pai e a mãe do medo, da insegurança, da defesa, e isso existe agregado em nós. Então, essa coisa nova, que é a capacidade de pensar, de discernir, entra em choque com tudo isso. E isso está presente dentro de todos nós. Tá? Em graus variados, segundo o estágio evolutivo que nós somos portadores. O real é que o tempo e as experiências, ao longo das vidas sucessivas, irão determinar a substituição desses valores de conflito, de erro, que são exatamente as características de toda essa transição. O engano, o erro é uma coisa natural, inicialmente. Ele não pode ser alimentado e mantido, porque ele é uma experiência concreta que ensina. Mas nós, por termos essa condição, insistimos muitas vezes e impedimos, dessa maneira, o desenvolvimento da nossa estrutura mais profunda, do espírito imortal, gerando todos os problemas
que isso proporciona, gerando, então, os conflitos derivados desse tipo de coisa. Então, o que que isso, na prática, depois de falado tudo isso, proporciona? O que nós temos, as divisões internas que nós temos dentro de nós. Então, a gente já começa, a gente vem na doutrina espírita, começa a entender as coisas. Entre o entendimento que vem do intelectual e a convicção emocional disso, existe um trânsito de uma experiência. É por isso que dentro do movimento espírita se ouve muito, se fala muito, mas se pratica muitas vezes pouco. E Jesus, sabedor dessas coisas todas, dessas experiências dentro do tempo, sempre criou, utilizando o cotidiano, figuras, utilizando a natureza, as circunstâncias, para nos introduzir a compreensão desses valores. Aqui o capítulo de hoje vai falar exatamente sobre isso, sobre a natureza fundamental do medo e do apego, né? Que cumpre uma função, mas que, se levado a excesso, gera uma escravidão. E nós estamos exatamente nessa dicotomia, nesse trânsito. E vocês vão ver que as parábolas que são colocadas aqui vão falar exatamente disso. Lembrando a vocês que o objetivo do ser é se tornar amplo e restrito, pleno, sem medo, sem insegurança, tendo, na realidade, uma estrutura psicológica, mental, emocional, como vocês quiserem, tá? Ampla e restrita. Ele deve, em função disso, não ser mais dependente, muito pelo contrário, ser aquele que proporciona que a figura nobre de Jesus, como na realidade o objetivo a ser atingido, representa. Se nós compararmos, por exemplo, extremos na figura nobre de Jesus com tanto déspotas que na realidade existiram dentro da humanidade, o que os separa é tempo e aproveitamento. Dentro da doutrina espírita a gente aprende que todos os seres se tornarão plenos. É o único destino que existe. Todas as outras demais situações das vidas que se passam são determinismos, são relativos às experiências que nós devemos realizar. Então, sem mais delongas, né, vamos ler o texto que dá origem a tudo isso. Tá? Vocês vão ver que vai ser chocante, porque nós temos determinados conceitos ainda presos a essa estrutura do medo, da extensão, de fazer a um grupo limitado, conforme os nossos interesses ainda sectários a nós mesmos. Então, olhem bem, né? Isso aqui está em Lucas, está também em Mateus, né? Então, em Lucas está em capítulo 14, de 25 a 33. Em Mateus, de capítulo 10, versículo 37. Olhem bem, depois a gente complementa. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, o que era usual, gente atrás dele, com seus problemas, querendo resolver suas situações, de todos os tipos, né? Só para relembrar, desde processos doentios até litígios de sucessão de heranças. Se a gente pegar e ler os evangelhos, a gente vai ver que tem tudo isso. Jesus falando aí, quem que vocês acham que eu sou para decidir essas coisas? Então tem várias passagens que mostram as mais diferentes situações. Né? Queriam que ele sempre fosse exatamente a solução de tudo. Bom, é essa, mais uma vez, uma situação desse tipo. Jesus, voltando, disse-lhe. Então ele estava caminhando e o pessoal atrás dele. Aí ele para e volta para o pessoal. Se a gente estivesse observando isso de fora, a gente ficaria pensando. Ninguém disse nada para ele. Está todo mundo atrás dele, como era corriqueiro. Ele se volta e vai começar a falar. Por que ele fala de determinado assunto? Porque ele conseguia entrar na faixa das angústias, dos conflitos, daquela gama, daquela multidão de pessoas que estavam ali. Isso era usual da parte dele. A gente aprende, lenta e gradualmente, a fazer isso dentro das atividades mediúnicas. Quando a gente, na realidade, começa a participar de forma efetiva, de dentro delas, a gente começa a desenvolver capacidades desse tipo. A gente consegue perceber os conflitos que os espíritos são portadores. E é isso que nos possibilita ter a condição de auxiliá-los. Então, notem que é preciso que a gente, na realidade, adentre dentro do ser, enxergue a estrutura profunda do conflito, tenha desenvolvimento de compreensão do entendimento de como isso é estruturado,
para realmente poder construir uma solução a partir daquilo que ele é portador. Não é uma atividade de dar conselhos, é uma atividade, no fundo, de estruturar, de levar a criatura à concepção da natureza dos seus conflitos, entendê-los e ter, a partir disso, necessidade de solucioná-los. Então, é uma doutrina de libertação, efetivamente, e não de aconselhamento. Mas indo adiante, então. Aí ele diz assim para a multidão: se alguém vem a mim, o que estava acontecendo? Estava todo indo a ele. E não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É literal, isso está dentro do Evangelho. É uma coisa aparentemente chocante? É, né? Mas está lá. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. É chocante, né? Na forma. Mas se nós começarmos, dentro dos critérios da doutrina espírita, começar a analisar, nós vamos entender tudo isso. Tá? Como é que a gente consegue ser uma criatura fraterna, justa? O termo é esse, justo. Se nós somos seres passionais. Se nós temos tendência a distorcer a coisas, favorecer aos nossos em detrimento dos demais. Não existe justiça dessa maneira. A justiça proporciona uma visão íntegra, total e plena, estabelecendo de forma real, efetiva, o que está acontecendo com todos os seres. Então, quando a gente estuda, dentro da doutrina espírita, a justiça divina, o que a gente vê lá dentro dela? Ela é educativa. Ela não é punitiva. Ela educa. As atividades que existem dentro da vida, as situações, mesmo os nossos problemas, as nossas doenças, são formas educativas que chegam até nós. Nós construímos tudo isso. Nós estruturamos tudo isso e nós vamos dar a solução. Na realidade, aquilo é uma forma de nos chamar a atenção do que nós estamos cultivando. Quando Jesus diz a semeadura é livre, significa que eu posso escolher e fazer o que eu quiser. Mas ele diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso é fácil de entender? Se eu planto banana, nasce banana. Se eu planto desequilíbrio, aonde que eu estou plantando esse desequilíbrio? No meu próprio interior. Aonde que eu vou colher esse desequilíbrio? No meu próprio interior. Então notem que a minha expressão externa é um reflexo dos meus conteúdos internos. E notem que isso se distende de uma forma mais ampla. Eu tenho falado muito sobre isso, mas vou insistir porque isso é fundamental. Então, quando eu coloco para fora desequilíbrio, sob a forma de agressão, de vício, de medo, todas essas patologias de todos os tipos internas dos seres, eu estou colocando para fora um estado que me caracteriza. Como eu vivo em relação, eu coloco isso para fora e atinjo os outros seres que são viventes. Eu agrido muitas vezes a natureza por falta de reflexão. Eu agrido os demais seres da minha escala evolutiva, porque eu sou cego. Como dizia Jesus na cruz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu sou escravo desse meu ego ancestral, mas eu estou em amadurecimento. Então, efetivamente, que eu preciso sair dessa condição. Aí tem um capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala disso. Diz que a sinalização dessa transformação, desse despertamento, desse amadurecimento, dessa consciência que consegue começar a tangenciar a contraposição a esse ego dominante, é o conflito. Por isso que são bem-aventurados os aflitos. A aflição é, na realidade, a situação de transição da dureza, da indiferença. Então, quando eu sou muito primitivo, eu sou duro, eu sou indiferente. Mas quando eu começo a amadurecer, e sou amadurecido pelas circunstâncias da vida, essa condição começa a me atingir. Eu começo a entrar em estado de aflição. Eu não consigo mais ser indiferente.
E isso é que caracteriza o processo de evolução. Mas note que antes disso acontecer, eu boto em primeiro lugar a mim mesmo, o meu eu, e tudo aquilo que está concentrado dentro do meu eu. Quem é tudo isso? Os meus. O meu, o minha. Então, por isso que a sociedade humana sempre protege, muitas vezes de forma injusta e indevida, inadequado, e nós vamos ver por que é inadequado, os nossos. O meu filho. Agora vocês vão ver aqui, ó. O meu filho, a minha mãe, a minha mulher, todas essas coisas que têm extensão comigo. Por que isso é um problema? Porque se é injusto, eu estou ajudando alguém a continuar em erro. Olhem bem, eu estou ajudando alguém a continuar em erro, além de eu próprio estar em erro. Então é uma coletividade de criaturas em erro, em conflito. E o que isso gera? Competição. Quando eu coloco a minha estrutura pessoal, esse meu ego, que o eu representa isso, em prioridade eu entro em choque com os outros, que também são equivalentes em forma comportamental à minha. Só aqueles que já transcenderam esse estágio, eu não consigo afetá-los. Por isso que foram lá, crucificaram Jesus, porque Jesus atrapalhava. E eles crucificavam todo mundo que atrapalhava. Houveram mais de 40.000 crucificações, para vocês terem uma ideia. Era uma forma romana de inibir reações. Não foi só Jesus que foi crucificado. Só para lembrar vocês, tinha um ladrão à esquerda e outro à direita no dia da crucificação de Jesus. Lá no Gólgota, não era o lugar comum também de haver crucificação. Se crucificava ao longo das estradas, para as pessoas verem e terem medo. Então, notem que Jesus, ele não reage dessa maneira. Ele não fica enraivecido. Mas é só ele. Não é só ele. Um ladrão continua revoltado, mas o outro se arrepende. Isso é notório, isso é uma figura que muitas vezes passa batida e a gente não para entender. Então, o que ele diz para aquele ladrão que se arrepende? Em breve tu estarás comigo. Por quê? Porque o estado interno de não animosidade, de reconhecimento e, consequentemente, de transformação, faz com que a criatura atinja novos patamares e se vença. Vença o ego primitivo da defesa e dê vazão ao reconhecimento dos seus erros, das suas estruturas de conflito, e tenha, em função disso, bases de desenvolvimento de harmonia, já que substitui o conflito por uma harmonia que é conquistada, estruturada e trabalhada por ela mesma. É exatamente isso que está sendo colocado aqui. Então, se a gente alimenta e está contente com a nossa vida, e com nossos conflitos e com as nossas coisas, que perspectiva nós teremos de sair de tudo isso? Nós vamos cair no cotidiano, no rotineiro, que todo mundo faz. E é um mundo de conflito. Por isso que é um mundo primitivo. Na descrição espírita, um mundo de expiações, que é repetir experiências de erro e de provas. E estamos entrando num processo agora, tanto vocês ouvem tanto falar de regenerar. O que é regenerar? Regenerar é pegar uma coisa que está doente, que está com problema, e recuperá-la. Então nós vamos entrar numa fase de recuperação. Segundo a definição da doutrina espírita, não é um mundo ainda pleno de equilíbrio. É um mundo em que as criaturas começarão a ter consciência das coisas, vão se reconhecer e vão achar caminhos para se reestruturar. E dessa jornada vai começar lenta e gradualmente a gerar essa harmonia, porque ninguém vai nem se agredir, nem agredir os outros. Então vai se transformar, vai se regenerar. Não é um mundo superior ainda, mas é um mundo em transição de valor. Não é mais dominado pelo primitivismo, na figura do mal, que é a definição, segundo a doutrina espírita, de expiação é prova, mas da tendência, da aspiração ao equilíbrio, ao bem. Então, na figura aqui colocada, vem exatamente a aceitação das lições que a vida propõe de despertamento e de recuperação. Na frase, e quem não carregue a sua cruz, é com cruz.
é com dificuldade. A doutrina espírita nos ensina isso. Não diz assim, você vê ser um espírito, não vai ter mais problema, né? Como nas religiões sempre se faz, né? Não. Dentro da doutrina espírita diz, tu vai ter problema, porque os problemas estão em ti. Tu vai ter que, na realidade, continuar com eles, porque eles não saem magicamente dentro de ti. Mas tu pode solucioná-los. O que é carregar a sua cruz? É carregar aquilo que é opressivo, que é dificuldade, mas que nos ensina e nos liberta dessas circunstâncias que nós geramos. Então, nessa trajetória de trazendo consigo seu patrimônio, mas aprendendo com Jesus, que nos ensina através do Evangelho, nós estabelecemos as soluções dos nossos próprios conflitos. E com isso, como ladrão recuperado, iremos para situações mais nobres, mais amplas, de equilíbrio, como ser imortal que somos. Né? Assim, aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo, não se libertar de todas essas coisas, não pode ser meu discípulo, não tem como seguir as minhas ideias. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Por quê? Porque na realidade, isso ainda é a passionalidade. Então, ele estava dizendo, não ama teu pai? Não ama tua mãe? Não, ele não estava dizendo isso. Ele disse que, na realidade, tu não pode botar um destaque, uma proporção maior. Ele fala em equivalência. E o processo de fraternidade é baseado nessa ideia de equivalência. Vocês pensem no mundo de equivalência. Ninguém vai, na realidade, competir para defender os seus interesses ou dos seus, mas vai ser justo, harmônico. A sociedade vai se tornar equilibrada. Tá? Não vai haver conflitos de ciúme, de inveja, tá? Internamente nas criaturas. E as demais sequelas oriundas de todo esse patrimônio voltado apenas para si. Tá? A condição social vai melhorar muito, vai haver justiça social, ninguém vai explorar mais ninguém. Então isso é possível? Isso é possível. Pela perfectibilidade do ser. Ah, então, ao contrário do que as doutrinas lá estabelecidas por Voltaire, que falavam que a sociedade é que produziria isso no ser, a doutrina espírita diz que o ser é que vai produzir isso na estrutura da sociedade. E vai, em função disso, a sociedade se tornar sã. Ah, eu não sei nem se eu vou conseguir chegar nas demais por causa do tempo, mas a ideia continua. Tem agora uma a seguir, ora, que está dentro da mesma coisa. Está dentro da mesma ideia, que é abandonar pai, mães e filhos. Né? Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, Pedro tinha família, né? Tinha filhos, tinha mulher. Vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade, que ninguém deixará, parece que é contraditório, mas vocês vão ver que não é, pelo reino de Deus, sua casa, seu pai, a sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, e que já não receba, já neste mundo, quer dizer, aqui agora, que é a libertação, que é essa condição de justiça social. Eu não priorizo mais, eu não sou exclusivo, eu não sou escravo daquela situação. Para vocês poderem estabelecer socorro, receberem socorro das agruras de vocês, alguém tem que vir para cá e se desprender das suas coisas do seu dia a dia e está aqui à disposição. Os espíritos que são nobres têm que abandonar suas funções e vir aqui. E mais do que isso, não é só trazer o corpo. O sujeito tem que se disciplinar, na vida tem que crescer, para poder ser um veículo ativo desses espíritos nobres. Porque não basta vir para o centro espírita, entrar e ser passista para resolver as questões. A prática mostra isso. É preciso que ele cresça, que ele renuncie a inúmeras coisas da vida e seja o exemplo vivo daquilo que ele prega. Aí, tendo esses valores que Jesus enuncia como construção desse reino interno dentro de nós, por condição natural, ele se junta aos espíritos nobres e tem a condição de transmitir fluidos, emanações de cura ao ser da sua parte profunda espiritual, que é a causa de tudo, da transformação. Olhem
o que que um mineiro pobre, tá, sem faculdade, com terceiro ano do ensino fundamental, fez com seu exemplo de abnegação dentro da vida. Tinha mulher? Teve namorada? Família? Não teve, né? Passou até os 90 e tantos anos de idade se dedicando integralmente, todos os minutos da sua vida. Saía da jornada do trabalho, ia para lá, tomava um cafezinho e ia trabalhar, atendendo pessoas e espíritos. Entrava a madrugada dentro, tomava um cafezinho de novo para ir trabalhar. Quando se aposentou, fez isso o tempo integral. Olha o que Jesus fez da sua vida. Repito, tinha uma vida social igual a nossa? Claro que não. O Divaldo tem? Não, não tem. O Gandhi tem? Não, não tem. A Madre Teresa de Calcutá tem? Não, não tem. Eles estavam lá à disposição de quê? Da dor, da dificuldade, da pobreza. Então pensem que o sujeito tem que ter um desprendimento enorme, uma não dependência emocional dessas coisas todas, senão ele não consegue fazer. Ele tem divisões internas, a família cobra. E aí, vocês não vão encontrar o recurso necessário para tal. É tão notório isso, tão claro e tão real. Então, a ideia é dessa ordem, né? Então, notem que ele disse, olha, tu não vai abandonar ninguém. Né? Tu não vai deixar tua família, teus filhos, nada. Só que eles não vão te dominar, nem tu vais ficar preso a eles. Tu vais ensiná-los de forma prática a serem mais amplos e mais fraternos. Tu vais ensinar que a vida não é um cordão de egoísmo. Vais educá-los não somente no banco escolar, mas vais educá-los dentro deles mesmos, para que eles tenham independência emocional. Porque senão, depois, quando eles se tornarem adultos, eles vão querer que seus novos maridos, suas novas esposas, façam exatamente esse tipo de coisa. E esses novos maridos, essas novas esposas não querem fazer isso. Porque também aprenderam dessa maneira. Isso gera o quê? Conflito. Não é o que nós temos visto? Então nós temos uma sociedade que se preocupa em ter, em trabalhar, em muito pouco informar. Quem é que educa as crianças? A internet? As outras crianças através da internet? Os conflitos e os custos de tudo isso. Mas indo adiante. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tem em minha casa. Jesus respondeu, quem quer que tendo posto mão a charrua é um arado. Quem entra para trabalhar, em outras palavras, e olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Por quê? Porque está preso. É a mesma parábola lá da figura do jovem que queria ser perfeito, mas que tinha uma estrutura de muitos bois. Ele queria administrar aquele primeiro. O que era mais importante para ele? Resolver a questão do boi, que nem o cara aqui. Tenho que ir lá resolver o que tem na minha casa. Depois que tiver tudo resolvido, material, então, meu centro de importância é material. Então, depois que eu fizer isso, olhem que dentro do movimento espírita é assim, hein? A maioria que está aqui dentro pensa assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer alguma coisa. E às vezes nem se aposenta, morre antes. Ou, na realidade, vai começar a fazer quando está aposentado, como é uma coisa muito vasta, muito ampla, que exige, na realidade, uma atividade de relação com tudo isso muito grande, se torna difícil. E a gente vê isso na prática. Não estou falando para vocês de teoria, isso é real, isso acontece. A má formação, a má capacitação. Por quê? Porque não sobra tempo. Então notem que Jesus está chamando a atenção disso. Está dizendo que tu tem que abandonar tudo e não fazer? Não, diz para Pedro, não é isso. Não vai fazer isso. Eu falei de forma forte para que todos pudessem entender. Mas estou falando de forma particular para ti. Tu não vai abandonar. Na realidade, tu vai colocar as coisas tudo no mesmo nível. Para terminar, então, a atividade aqui. Eu vou pular, deixar os mortos cuidar de enterrar os seus mortos, e vou entrar, não vim trazer a paz, mas a divisão. É um capítulo chocante, né? Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz,
mas a espada, que é o símbolo do litígio, da luta. Olha a sociedade que nós estamos vivendo na atualidade. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos de sua própria casa. Está na Bíblia? Está. Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ele se acenda? Parece contraditório, né? Por isso que é uma estranha moral. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso que ele se cumpra. Está falando da sua crucificação? Da necessidade, daquele marco que ficaria, que nós estamos falando disso até hoje. Refletindo, por isso que era necessário que tudo isso acontecesse. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas, capítulo 12, de 49 a 53. Parece contraditório, mas a gente entende que existe reencarnação, que existe pluralidade das existências, e que, na realidade, dentro dessas sequências de experiências dentro do tempo, muitas vezes as famílias que nós vamos estabelecendo nessa jornada são agregados dentro dela espíritos que nós temos conflitos em outras existências, que pensam exatamente de maneira diferente de nós, tá? Que consequentemente gerou esses atritos. Se esses espíritos reencarnam hoje como nosso filho, como nosso pai, como nossa nora, como enfim, evidentemente que as matrizes internas dele ainda têm uma tendência a esse tipo de comportamento. Aí vem os antagonismos, vem as diferenças. E aí aquele que começa a compreender essas coisas, começa a querer seguir nesse caminho, gera no outro que não quer o quê? Uma contrariedade. E aí vem toda aquela história que vocês tanto ouvem falar. Estás carola demais, vens aqui demais, estás querendo me pregar determinadas coisas. E aí se gerou a sociedade que nós temos na atualidade. Ataque ao cristianismo, mas só ao cristianismo? Claro que não. E se nós olharmos os fundamentos que estão lá dentro do budismo, que está lá dentro da religião judaica, que está dentro dos muçulmanos, se nós olharmos lá o Alcorão, vocês vão ver que os princípios são equivalentes. E eu diria mais para vocês, são iguais. A forma de apresentação pode ser diferenciada, mas no final a ideia é a mesma. Então notem que não há só um ataque ao cristianismo, mas há um ataque a esses valores de enobrecimento do ser, que gera uma sociedade mais justa. Então nós estamos numa sociedade na atualidade segmentada em grupos que estão em litígio entre si. Vocês acham que isso aqui dito há 2000 anos não está se transubstanciando no comportamento atual da sociedade humana? Se nós olharmos lá em Mateus 24, onde está o discurso escatológico, onde Jesus fala dos finais dos tempos da iniquidade, foi interpretado que o planeta ia terminar, não vai terminar, né? Tão cedo. É o final do tempo de tudo isso. Transição de valores dentro do planeta. As pessoas que não acompanharem o processo irão para outras escolas mais adequadas às suas naturezas. E os sinais lá que ele diz é exatamente isso. Haverão terremotos, haverão guerras internas. Nós temos guerra interna. A Rússia, lá com a Ucrânia, é uma guerra antiquíssima. E há outras que estão sendo desenvolvidas no Oriente Médio, que eles estão constantemente em litígio. Agora, a ameaça da China em relação a Taiwan, são conflitos antiquíssimos, são guerras internas. São sinais dos tempos? São. Claro que são sinais dos tempos. Assim como, na realidade, né, a atividade sísmica, os vulcões, que estão, de uma forma geral, aumentando a sua atividade, está aumentando a quantidade de terremotos, tanto no Alasca como na Antártida. Só vocês procurarem e vocês vão ver que tudo isso é real. O que são esses sinais? São os sinais da transição do planeta, dos estertores finais desses conflitos que nós projetamos sobre tudo, sobre nós, sobre as demais criaturas e sobre o meio. O meio luta para se reequilibrar. A Gaia, a terra-mãe de todos nós,
sendo a nossa morada e a nossa reflexão, mais uma vez luta para que nós possamos nos libertar de tudo isso. Então entendam que de estranha essa moral nada tem. Ela fala do âmago profundo do ser, dos seus conflitos, da sua história, do seu amadurecimento dentro do tempo. E que na realidade a gente só pode compreender tudo isso se dando conta que o ser é eterno, que na realidade ele vive uma soma contínua de experiências que são cíclicas, bem definida por Allan Kardec no seu túmulo. Está escrito no túmulo de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então notem que no escopo, no fundamento do lema espírita, existe um resumo fundamental de tudo isso que nós comentamos aqui nessa tarde, que sempre será pálido em função da grandeza, da qualidade da doutrina espírita, que a gente, para compreendê-la, precisa realmente estudá-la. Não é à toa, né, que o Emmanuel disse para o Chico Xavier, aos 17 anos de idade, que ele precisaria se disciplinar, né, e se dedicar profundamente a tudo isso. E ele cumpriu integralmente a função. Que todos nós, tendo ele como nosso exemplo mais próximo, mais comum, já que a figura nobre de Jesus, muitas vezes, ela foi descaracterizada pelas religiões, nos colocando uma distância enorme para ele, que nós possamos tirar desse nosso Chico a motivação para sermos tão determinados quanto eles, tá? Com as suas limitações corporais, suas doenças, seu salário pequeno, mas que foi feliz e gerou felicidade. Então tá, pessoal. A gente sempre lembra nesse momento que aqueles que não tiverem necessitados, que não tiverem com maiores dificuldades de pensar, que tiverem conseguido acompanhar o entendimento, o raciocínio com facilidade, pausem o vídeo nesse momento, tentem fazer um momento de reflexão próprio de vocês, interno, avaliem a vida de vocês, vejam quais os objetivos vocês têm dado à existência. Façam isso de forma sincera, que essa é uma grande prece que gera crescimento em nós. Aqueles que tiverem mais dificuldade, que não conseguiram acompanhar muito bem por problemas pessoais, também pausem o vídeo nesse momento, podem ir pegar a água de vocês, de qualquer quantidade, qualquer recipiente, só filtrada, de preferência. Se acomodem bastante, fiquem bem relaxados o máximo possível e me acompanhem. Deus da vida, somos capazes de perceber os impulsos automáticos que nós temos no nosso dia a dia, as nossas reações de raiva, de manipulação, de vaidade. Mas a nossa consciência também cresce a cada dia, nos gerando esse choque que lentamente nos leva na tua direção. Nos auxilia a não abafar a nossa consciência, a aceitar as dificuldades que nos surgem, para que no enfrentamento, na disposição, na luta contra o nosso próprio comportamento, possamos te enxergar de uma forma melhor, mais plena. Fluidifica a nossa água em função
da nossa fragilidade emocional, da nossa necessidade de sustento, que tu sabes que é real. Te agradecemos pela atividade de hoje. Agradecemos também a vocês que acompanharam hoje com a gente. Vocês que acompanham pela internet, curtam os nossos vídeos, compartilhem, curtam no YouTube e no Facebook para nos ajudar na divulgação. Não se esqueçam de fazer isso antes de fechar o vídeo. E que a gente possa se encontrar na terça-feira, às 8h30 da noite.